Pessoal que está com a gente aqui no chat, manda sua mensagem, sua opinião, que será sempre muito bem-vinda. Lembra do sócio do Palmeiras que foi afastado, né? Perdeu ali a sociedade após abuso de uma menina de 4 anos? Ele nega esse abuso. O Laércio Milazotto, de 74 anos, prestou depoimento à Polícia Civil nessa terça-feira e negou a acusação de abuso sexual contra uma menina de 4 anos dentro da sede social do Palmeiras, aqui em São Paulo. O sócio foi ouvido pela Delegacia de Defesa da Mulher, que investiga o caso. A defesa afirma que ele só soube da denúncia após ser suspenso pelo clube e com a repercussão também do caso pela mídia. Segundo o boletim de ocorrência, a mãe da criança relatou ter descoberto a suspeita durante o banho da filha. A menina teria feito um relato à mãe e à tia, que foi registrado em vídeo e entregue à investigação. Então, essa atualização que a gente tem agora é de que esse sócio, né, nega que tenha praticado esse abuso contra a menininha de 4 anos, né, o Badaró? É, isso parece que ele já foi ouvido no curso do inquérito e ele negou, como a defesa dele já tinha adiantado, né? Há algumas provas também que vão ser produzidas, já foram colhidos exame de corpo de delito, a polícia está esperando alguns outros laudos virem, mas ele acaba negando essa situação. A defesa dele já tinha adiantado para a mídia que ele negaria. E agora a gente precisa esperar que a polícia investigue, né? Mande para o Ministério Público, para o promotor ou para a promotora entenderem se eles vão denunciar esta pessoa aí por esse abuso dessa menina de 4 anos. Lembrando que em casos como esse, a palavra da vítima, né, esse contexto acaba pesando mais, porque geralmente esse tipo de crime acontece na clandestinidade. Então a justiça, né, a justiça criminal tem sim esse entendimento de ter um peso maior sobre a palavra da vítima nesse contexto de prova. Como que funciona a questão da tal prisão preventiva, né? Porque a gente vê que alguns crimes, os envolvidos, né, os supostos autores, são presos preventivamente até que se é investigado. Nesse tipo de crime, como que isso funciona no Brasil? Acontece assim, Felipe, a gente pode ter duas modalidades de prisão preventiva. A gente pode ter uma prisão em flagrante. Nesse caso aí da Maria Eduarda de Limeira, a delegada prendeu em flagrante. No relatório, ela pediu, olha, diante dessas circunstâncias aqui, eu penso que eles devem ficar presos preventivamente. Essas pessoas vão para a audiência de custódia e aí lá o juiz, ele converte essa prisão preventiva, essa prisão em flagrante em prisão preventiva. Então, naquele momento do flagrante, a pessoa já continua presa preventivamente e naquele primeiro momento já há uma necessidade da prisão. Esse é um ponto. Agora, a gente pode ter uma prisão preventiva decretada, que aconteceu lá no caso da Deolane. Ela estava livre, leve e solta, vem um mandado de prisão. Aqui, a gente tem um investigado solto. E para ele ser preso, a gente tem que ter um mandado de prisão. A gente tem que ter essa prisão decretada. E aí sim, a gente vai precisar que essa pessoa coloque em risco, né? Que a liberdade dessa pessoa coloque em risco. Mas não é a primeira vez que esse tipo de acusado é solto. É muito comum em crime de abuso. Não, esse nunca foi preso. Não, eu sei, mas em crimes parecidos. A gente já viu várias vezes pessoas que às vezes são até flagradas cometendo esse tipo de crime e elas saem pela porta da frente da delegacia. Numa situação... Porque elas fizeram no Brasil. Numa situação flagrancial… É mais fácil. Num flagrante, né? Numa situação flagrancial, aí a gente precisa verificar o que o delegado de polícia, né, verificou ali naquele momento. Porque o flagrante é tudo muito quente. E aí ele vai para audiência de custódia, obviamente o juiz de plantão, que vai, hoje juiz de garantias, que vai resolver se essa pessoa vai permanecer presa ou solta. Agora, o que acontece? Em vários casos, né, desse tipo, dessa modalidade de crime sexual, geralmente, a maior parte das investigações não tem flagrante.
A maior parte das investigações acontece porque alguém vai na delegacia, denuncia. Não existe aquele momento do flagrante delito. Então, por isso que é muito difícil de prender essa pessoa nesse momento. Mas as condenações vêm altas e vêm com mandado de prisão expedido para regime fechado. Então, a gente que tem essa prática criminal sabe que no final das contas há um mandado de prisão para essas pessoas. Deixa eu ouvir o Alessandro Negão, que tava ali se coçando pra falar. Negão, conta pra gente com a sua opinião sobre isso. Minha opinião vocês já sabem, pessoal. Tá quase que certo que esse cara cometeu alguma coisa, então eu não acredito que ele deveria estar solto, mano. Do nada o cara aparece com a menininha saindo do banheiro, se não me falha a memória, né? Saindo com ela. A menininha relata, os caras colocam, a mãe coloca isso em vídeo, entrega para a delegacia. No mínimo teria que ter um pedido aí, né, de prisão, né? Mas no Brasil é óbvio, ele vai falar que não, vai ficar a palavra dele versus a da criança, provavelmente vão colocar na conta a idade dele, entendeu? E ele daqui a pouco ele tá solto, livre, leve, solto. Se ele fosse jovem, ele estaria solto. Imagina já tendo a idade que tem. É que nem você falou também, Felipe, às vezes, que nem nesse caso, a gente não tem um batom na cueca, apesar de que, como a Badaró explicou, mesmo não a palavra da vítima ali já tá valendo, entendeu? Mas mesmo você não tendo ali as provas concretas ali, alguma coisa que filme o ato acontecendo e tal, a justiça já ia liberar, porque a gente às vezes tem o ato acontecendo, daqui a pouco o cara já tá na rua de novo, depende também de quanto você tem, né? De qual o seu QI, de quanto você tem para colocar num advogado aí bom e tal. É só mais uma notícia que deixa a gente triste. Caldeirão. Eu acho que nessa história, o que deu ruim é que não teve nenhuma câmera flagrando realmente a entrada do idoso antes da menininha, né? Só tem a imagem da menina entrando, mas não tem a imagem dele saindo, então não teve um flagrante dele na redondeza, naquela área onde estava a menor de idade, o que é uma tristeza, porque essa imagem seria fundamental para poder incriminá-lo de forma mais direta. A Badaró pode até explicar. Então, é fácil agora dizer que não foi ele, que ele ficou sabendo pela imprensa, que ele não sabe nem o que estava acontecendo, que jamais ele faria isso. Tá complicada essa história. Porque ainda tem o laudo ainda, desculpa, Badaró, porque tem o laudo, porque a família foi direto para o IML fazer o corpo de delito na criança, né? E, pelo que a gente sabe, segundo relatos da mãe, foram encontradas secreções na roupinha dela, né? Então, agora tem que saber se a polícia colheu o DNA desse cara, né? Enfim, para poder entender de onde vem essa secreção, porque eu acredito que a mãe não vai mentir em relação a uma situação dessa. Então, só que aí tem que aguardar o laudo do IML para que o restante do processo possa dar andamento aí. O que eu explicava para vocês anteriormente, Paty, como você falou. Naquele momento ali que a mãe vai lavrar o boletim de ocorrência, não tem como a autoridade policial prender aquela pessoa em flagrante, né? Não é uma situação de flagrante. Eu, particularmente, aqui, doutora Badaró, eu tenho as minhas críticas em relação à lei penal, mas eu tenho a obrigação de trazer para vocês o que é a realidade. No curso dessa investigação, vai ser um pouco difícil mandar prender esse cara. A não ser que a Patrícia trouxe uma quentíssima pra gente sobre esse caso no primeiro dia. Celulares apreendidos, outras vítimas podem aparecer, aí o jogo muda de figura. É isso aí, a gente vai ficar de olho, deixa seu like que é muito importante pra gente seguir sempre subindo aqui no YouTube também. Se você gostou desse conteúdo nosso, achou relevante para você se informar cada vez mais, se inscreve no nosso canal, todo dia uma programação de mais de 6 horas feita para você.